Bom, galera, vamos lá para mais uma aula. Eu estou regravando essa aula aqui separadamente da aula ao vivo, porque por algum motivo o áudio não foi na última aula, então eu estou regravando. Essa aula vamos falar sobre artesanato, manufatura e indústria moderna. É uma aula muito, muito extensa, por esse motivo eu devo dividir essa aula em 3 partes. Então a ideia na aula ao vivo deu 1h30 de aula. Então eu vou estar cortando, fazendo 3 partes dessa mesma aula, para não ficar muito longa e ficar mais fácil de ser assistida, tá bom? Essa aula você vai encontrar lá no percurso 29, nas páginas 222 até a 227, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre formas de produção. O que é uma forma de produzir algo? Bom, desde o início da civilização humana, o ser humano sempre ele pegou a matéria-prima e transformou em alguma coisa. Por exemplo, ele ia lá na floresta, pegava a madeira, ele recortava e ele transformava essa madeira em cadeira, em mesa, e pegava a palha e transformava em uma cesta, pegava o barro, transformava em uma panela, em uma botija, ou seja, o ser humano sempre teve essa forma de transformar a matéria-prima em algo, em outra coisa, para ter uma outra finalidade. Isso eu vou chamar de forma de produção. Só que essa forma de produção, ao longo dos anos, ela foi evoluindo, ela foi se transformando. Por exemplo, lá no início das civilizações, eu tenho esse trabalho muito rudimentar. Com o passar dos anos, eu vejo que essas técnicas foram evoluindo, elas foram se desenvolvendo. E através desse desenvolvimento, nós vamos ter a nossa aula hoje, beleza? Bom, primeiro, como falei com vocês, é o artesanato. O artesanato é uma forma de produção mais primitiva que nós conhecemos. Ela está presente na nossa comunidade, na nossa civilização, desde os primórdios, desde as primeiras civilizações, onde o ser humano pegava o barro, ele transformava em tigela, transformava em panela, transformava em copo, ou seja, ele transformava aquela matéria-prima, o barro, em alguma outra coisa. É claro que essa forma de produzir, de fazer artesanato, sempre foi muito lento, sempre foi algo muito, muito complicado de se fazer. Por quê? Imagina só você só. Para uma pessoa construir uma cadeira, olha a dificuldade que era. Ela tinha que ir lá na floresta, cortar a árvore, trazer a árvore para sua casa, pegar aquele caule da árvore cortada e transformar em tábuas, das tábuas cortar certo para o tamanho certo da cadeira, para daí então fazer o encaixe e depois disso envernizar, fazer os desenhos necessários, os entalhes necessários, para daí então vender. Para você ter uma ideia, para se fazer uma cadeira, para se fazer um objeto de uma roupa, por exemplo, levava-se muito tempo, porque todo esse processo era feito por uma pessoa só, ou era o artesão, ou era o alfaiate, ou era o marceneiro, ou seja, essa pessoa era responsável por toda a linha de produção daquele produto. E isso levava-se um tempo, custava-se um tempo. E por esse motivo a produção era baixa. Eu tinha uma baixa produtividade por conta desse tempo que levava. É interessante observar que o artesanato, como foi a primeira forma de transformar, até hoje está presente. Só que hoje o artesanato está presente, ele é um pouquinho diferente. Por exemplo, para se fazer alguma coisa em artesanato, a gente acaba utilizando uma forma ou outra, um produto industrializado. Mas isso não significa que não seja artesanato. É um artesanato feito de forma diferente, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de artesanato. Lembrando que o artesanato aqui, ele era geralmente produzido, normalmente o artesanato era feito em família, ou seja, o mesmo componente onde o pai passava para o filho aquele ofício, e daí então a família era conhecida como a família do ferreiro, a família do artesão, a família do alfaiate, porque toda a família acabava seguindo os passos dos pais, porque desde pequeno os filhos eram inseridos nesse ramo desse ato de estar praticando o artesanato. Já a manufatura
com o passar do tempo, a sociedade ela viu a necessidade de aumentar a produção, porque as cidades estavam aumentando, o número da população estava aumentando, e com isso o número de produtos estava insuficiente para as pessoas. Então a sociedade se viu na necessidade de aumentar a produção. Mas como aumentar a produção em um modelo de artesanato? Era muito difícil. E nesse cenário surgiu a manufatura. O que foi a manufatura? A manufatura foi a primeira evolução dessa forma de produzir, aonde se percebeu-se o quê? Bom, se eu fizer uma pequena divisão do trabalho, por exemplo, vou pegar o exemplo da nossa cadeira. Se eu pego uma pessoa só para cortar madeira, uma pessoa só para pegar a madeira e transformar em tábuas, outra só para cortar o tamanho certo, e a outra só para encaixar, ou seja, o trabalho ele anda muito mais rápido. Por quê? O cara que for cortar a madeira, ele só vai cortar a madeira. O cara que fizer, que for fazer os encaixes das tábuas, ele só vai fazer os encaixes da tábua. Ou seja, ele vai ficar muito bom, ele vai ficar muito rápido. E com isso eu vou aumentar a produtividade e, consequentemente, diminuir o custo com isso, mesmo aumentando a quantidade de trabalho. E então, a partir desse momento, começou a surgir as primeiras oficinas, onde tinha um mestre, onde ele passava para os seus aprendizes como fazer, como produzir, como exercer aquela função. E a partir desse momento, sapateiros, alfaiates, ferreiros e muitos outros começaram a surgir. Essas oficinas, elas começaram a pipocar por toda a Europa. E é interessante observar que essa forma de produção, ela foi um primeiro passo para a indústria que nós conhecemos hoje, com a primeira divisão do trabalho que a gente consegue observar. Lembrando que o artesanato, eu não tenho divisão do trabalho nenhuma. Já a manufatura, começa a aparecer as primeiras divisões do trabalho, ok? Aqui, por exemplo, eu tenho um dos exemplos dessas oficinas, onde vai aparecer o aprendiz juntamente com o mestre, ensinando a fazer determinado tipo de função. Já a indústria que nós conhecemos hoje é bem diferente da primeira indústria que surgiu. Bom, mas a forma de fazer, mas a indústria é uma forma totalmente nova de se fazer, como posso dizer, de mudar, de transformar o produto de matéria-prima para algo totalmente novo, aonde eu pego minério de ferro e transformo esse minério de ferro em qualquer outro tipo de ferramenta, seja ferramentas, seja motores, seja um carro, não importa. Eu vou transformar a minha matéria-prima em alguma outra coisa. E é interessante observar que a indústria ela é um conjunto de atividades no qual ela vai pegar essa matéria-prima e transformar em mercadorias. E é interessante observar que a primeira indústria ela surgiu lá por volta do século XVIII, lá por volta de 1750, mais ou menos, aonde onde se tinha uma demanda muito grande, onde as cidades estavam começando a crescer. E é interessante que essa indústria ela revolucionou totalmente o mercado de trabalho. Essa indústria ela revolucionou totalmente a forma de se produzir, de se fazer, de se criar as coisas, transformar a matéria-prima em mercadoria. Porque se eu tinha antigamente no artesanato algo bem segmentado, algo onde uma pessoa fazia tudo, já na manufatura eu também já tinha uma pequena divisão, mas ainda eu tinha uma limitação de pessoas, de ferramentas. Agora não. Com o surgimento da máquina, principalmente a máquina a vapor, eu vou ter uma produtividade muito grande, aonde eu vou ter uma forma de se fazer, de se produzir muito maior do que eu tinha lá no início. Então a indústria ela vem nessa ideia de produzir mais, e não só de produzir mais, mas de produzir as matérias, as mercadorias em grande escala, para poder comercializar em um maior número de pessoas possíveis. É interessante observar o que a indústria ela modificou totalmente a forma de produzir na nossa história.
Aí, por exemplo, eu tenho exemplos dos carros, de motores sendo fabricados, e tudo isso acaba o quê? Aumentando, produzindo, encurtando os espaços. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, mas essa parte eu vou deixar para a segunda parte do nosso vídeo, tá bom? Abraço.